Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 16. Amém? Romanos 1, 16. Pode ficar tranquilo, Malícia, nós estamos te esperando. Hoje nós não temos ali, nem na live, o texto, porque um dos nossos técnicos hoje passou mal, então, paciência. Mas vamos lá. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que vai dizer assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pai, te damos graças, Senhor. Colocamos, Pai, nossa vida, Pai, todo o nosso ser junto a Ti, Pai. Venha ao nosso encontro, em nome de Jesus, com a Tua palavra, Pai, e faça, Pai, morada. Que o Seu Espírito possa nos convencer, Pai, da verdade, da justiça e do juízo. Pedimos assim em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, amém, amém. Irmãos, o título do sermão, já coloquei na live aí, é Não se envergonhe do Evangelho. Paulo está fazendo aqui uma declaração que ele não se envergonha do Evangelho. E normalmente, se você perguntar na igreja, né, todo mundo vai saber, na escola bíblica, todo mundo vai para a escola bíblica, sabe que o que eu preciso para ser salvo? As pessoas vão responder, claro, que é Jesus. Jesus. Glória a Deus por isso. Nós estamos aprendendo e permanecendo na nossa fé. Mas às vezes, se a gente chegar nas pessoas e perguntar o que é o Evangelho, às vezes você vai ouvir uma outra coisa, a não ser Jesus. Jesus Cristo. Não que isso seja um problema, né? Ninguém sabe tudo. Mas o Evangelho, que é o nosso primeiro ponto aqui, ele é o poder de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela só tem duas coisas que ela fala que é o poder de Deus. Jesus Cristo e o Evangelho. Não tem mais nada que a Bíblia fala que é poder de Deus. Só essas duas coisas. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus. Ele é como se fosse... Não tem como a gente medir o poder de Deus. Eu fiquei pensando nisso e não tem como a gente tentar mensurar assim, o tamanho do poder que o Evangelho tem quando ele age nas nossas vidas, na vida de outras pessoas. Não tem como. O Claudinei está ali na live, ali, eu até pensei nele nesse momento, porque no século XVIII, gente, foi criado a dinamite, não sei se você sabe disso. E quando Paulo falou assim, o Evangelho é o poder aqui do grego é dunamis. E daí que surgiu a palavra dinamite. Mas aí o Claudinei entra na história agora, porque é como assim se você fosse pescar, e aí você vai lá, pega a sua vara, pega o seu anzol, sua isca, a sua minhoca lá, não sei o que você vai usar para pescar. Escolhe um bom lugar para você pescar, é claro, onde tenha peixe. E aí você vai jogar um anzol, vai esperar pacientemente até você pegar um peixe. Agora, se você for pescar com a dinamite, é diferente. Você vai jogar a bomba lá na água, a dinamite vai explodir e os peixes vão subir, mortos. No primeiro exemplo, quando você vai pescar, você fez todo o trabalho. Você teve que jogar, fazer, pegar o peixe. No segundo trabalho, no segundo jeito de pescar, que era jogando a bomba, quem fez todo o trabalho foi a dinamite. Você não fez nada. Então o Evangelho é muito parecido com isso. Porque ele é o poder de Deus que nós temos conosco, mas ele age
de uma forma que ele age por si só. Ele faz o efeito, não é eu vindo aqui na frente e falando para vocês aqui a palavra de Deus de maneira convincente, que às vezes eu vou convencer você. Não, é o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus que vem e dá essa explosão em nós e transforma os nossos corações. Lembra do sermão que o pastor pregou domingo, falando, domingo ou quarta, não sei, mas foi um sermão atrás, que Deus vai lapidando a gente. E eu acho que a gente é pedra dura. Precisa do Evangelho para poder trabalhar nas nossas vidas. Mas às vezes nós colocamos o Evangelho como uma das coisas não muito importantes. Às vezes nós falamos que o Evangelho não é menos importante que o dinheiro que a gente ganha, que o nosso trabalho, é menos importante que uma viagem. Nós não damos muito valor ao Evangelho, essa é a verdade. E recentemente, esse tema, Evangelho, usar o poder do Evangelho, fazendo discípulos, tem mexido muito comigo durante as 2 últimas semanas, e eu falei, eu preciso falar isso para os meus irmãos, isso é benção. Mas normalmente a gente não coloca o Evangelho como uma prioridade. Mas se ele é o poder de Deus, por que a gente não coloca? Então eu acho que a gente precisa voltar mais ao Evangelho. Não que nós estejamos longe do Evangelho, é isso que eu quero dizer, mas no entendimento e crendo que o Evangelho é o poder de Deus, que é o Evangelho é que vai fazer efeitos que nós nem imaginamos na vida das pessoas. É o poder do Evangelho. Né? É assim que é. Às vezes a gente pensa que, Fábio, a gente precisa fazer um movimento na igreja. A gente precisa, né, fazer não sei o que na igreja. Fazer isso, fazer aquilo outro, mas não, a gente não precisa. Porque se você pegar qualquer pessoa no mundo e falar assim, olha, lá na Igreja Batista Nacional hoje vai ter uma festa tal, vai lá. Ninguém vai querer vir, não. As pessoas estão interessadas, hoje o mundo tem tanta informação, é Netflix o dia todo, é não sei o que, é WhatsApp, é não sei o que lá. Então, essa estratégia da gente fazer uma coisa assim, para chamar as pessoas para vir para cá, está complicada. Eu não estou falando que nunca vai funcionar, mas a gente tem que crer que é o Evangelho que vai fazer. E daqui a pouco eu chego nisso, mas não se esquente com isso. Mas, enfim, Paulo declara isso aos romanos claramente, esse poder do Evangelho. Primeiro ele fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele vem falando tudo isso. Ele vem falar no capítulo 2 e 3, ali, a religião não vai poder ajudar, não importa se você é judeu, não adianta, todos é pecadores. Né? Jesus, o bebê nascido de uma virgem em Belém, era filho de Deus. Ele morreu em nosso lugar, ele fez isso por nós, ele ressuscitou, deixou a sepultura, nós precisamos ter fé nele. Isso tudo, você pode falar, perguntar para as pessoas, elas vão falar às vezes, Fábio, eu acho que o Evangelho é isso aqui. E eu não discordo, é tudo isso aqui. Não discordo, é tudo isso aqui. Mas nós temos que entender que em Cristo nós estamos seguros. Porque o Evangelho e Jesus Cristo é o poder de Deus para as nossas vidas. No Evangelho e em Cristo, você encontra alegria. Né? O Vinícius, o pastor João, a música hoje, junto a ti. É junto de Deus é que você vai encontrar a solução para os seus problemas. É junto de Cristo que você vai se tornar mais puro. É na presença de Jesus Cristo, irmãos, que você se torna alguém escolhido. É só em Cristo que você faz isso. O Evangelho também renova a nossa mente, irmãos. Ele fala isso no capítulo 12. Então o Evangelho ele tem muitas coisas que vai nos transformando. É um poder que a gente não vê, mas que a gente sabe que está ali. Toda vez que a gente usa o nome de Jesus, fala de alguma dessas coisas aqui. Inclusive, Paulo no 8:1 fala que nenhuma condenação há mais quem está em Cristo Jesus. 8:1. Tamanho é o poder da obra de Jesus Cristo, tamanho é o poder do Evangelho, dessa boa notícia, que é Jesus Cristo. Mas o Evangelho, irmão, é a coisa mais importante da igreja. O Evangelho é o poder de Deus. E às vezes, eu, particularmente, confesso para os irmãos que não cria muito na ação do poder do Evangelho.
Não que eu não crio no evangelho, lógico que eu crio, mas sabe quando você vive, parece que você está vegetando e você vive, aí você é crente, você vem na igreja, está servindo, você, né, na escola bíblica, em todos os cultos, cara, perfeito. Mas às vezes, irmãos, nós precisamos crer que tem coisa que só Deus vai fazer. Sabe aquele tipo de coisa assim que acontece, um milagre incrível que você não sabe explicar, mas aconteceu? É tipo isso. É o evangelho. É o poder de Deus agindo. Por exemplo, oração da família. Segunda-feira é que eu posso participar, na terça eu não posso. Mas eu tenho visto o mover de Deus ali. O que eu tenho feito? Nada. Nada, irmãos. Eu não fiz nada. Mas eu tenho certeza que cada vez que um irmão ora pelo outro, cada vez que nós falamos em nome de Jesus, isso tem um poder que a gente não compreende o tamanho disso, e a gente vai vendo a cada dia. Pessoas que estavam longe de Cristo começam a falar assim, eu preciso fazer isso, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso buscar reconciliação na minha vida. Por quê? Foi nós que oramos? Não, porque Jesus Cristo foi lá e está trabalhando. O poder do Evangelho está fazendo grandes coisas. Eu creio nisso plenamente, irmãos. E Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, que quando ele foi se achegar à igreja, para falar da mensagem que ele tinha para a igreja, ele falou assim, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com nenhum discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o Evangelho de Deus. Então Paulo não chegou lá e falou o quê? O que ele pregou? O Evangelho. Ele não foi lá e citou os textos em grego, não. Muito menos aquilo que ele mais sabia. E olha que Paulo era um cara inteligente. Ele falou que só quis saber do Evangelho, e esse em Jesus Cristo crucificado e ressurreto. É isso que importa, é isso que é importante, irmão. Óbvio que outras coisas também são. Mas eu tenho plena convicção que o Evangelho está no topo dessa cadeia de importância nas nossas vidas e na igreja. Precisamos repensar isso às vezes. Mas enfim, o Evangelho contém, irmão, tudo que é necessário para a vida cristã. O Evangelho não é uma mera matéria para iniciante. Às vezes a gente pensa assim, olha, eu fui na igreja, aprendi sobre Jesus, sobre o Evangelho, e acabou, agora eu preciso ver outras matérias, eu preciso agora estudar a língua no original. Agora eu preciso estudar escatologia. Tudo bem, escatologia até que vai, mas digamos uma matéria, coisas humanas que às vezes a gente acha que o Evangelho já deu, a gente já estudou demais isso aqui. Mentira. Porque se o Evangelho é o poder de Deus, e se Deus é tamanho, jamais conseguiremos esgotar o Evangelho, irmãos. Nunca, 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 nunca. Porque a palavra de Deus é como Deus. Nós não conseguimos medir. Nós vamos estudar a Bíblia a vida toda, igual o pastor João fala, a gente faz leitura bíblica. A gente não faz estudo para aprender a Bíblia. Nunca vai aprender toda a Bíblia. Nunca iremos fazer isso. Nunca iremos conseguir. O Evangelho, irmãos, não é o leitinho que nós damos para as pessoas, porque a carne, o alimento sólido vai vir depois. Não. O Evangelho já é o alimento sólido. É o que nós precisamos. E às vezes eu achava que não. Eu achava assim, o Evangelho é o básico, né? Todo mundo sabe de Jesus. Não, o Evangelho é o começo, é o meio, é o fim, é como se fosse uma faculdade inteira, com um monte de sala, o Evangelho é tudo. E nós não conseguimos, irmãos. O Evangelho é a maneira de crescer em Cristo e permanecer nele. É a fé na obra do Consumador que deixou o túmulo vazio. Eu acho engraçado, Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, ele fala assim, olha, que o Pedro explica que o Evangelho é tão profundo que os anjos cercam o trono de Deus, mas só captam um vislumbre. Então, os próprios anjos no céu cercam o trono de Deus, mas não conseguem captar todo o Evangelho. E olha que anjos são muito mais potentes que nós, muito mais inteligentes, capazes. Se você for discutir com um anjo sobre Bíblia, você vai perder. Tenho certeza disso. E eles ficam ali em volta disso, observando, vislumbrando tudo isso, mas não conseguem ver o todo, como eu falei, porque o Evangelho, irmãos,
é onde a gente começa, é onde a gente sempre tem que voltar. A gente sempre vai lá e volta e renova as forças no Evangelho. Mas eu gosto da definição do que o Evangelho é. Para mim, a melhor definição do Evangelho é o que Jesus fez por mim. O que Jesus fez no meu lugar. Isso define o Evangelho para mim. Você pode falar o que quiser, você pode falar, naquela época, né, o Evangelho não é uma palavra de cunho religioso, que não sei o quê, né, Roma tinha um Evangelho, que significa você ir lá e falar da sua mensagem, da sua boa notícia, mas o Evangelho que a gente fala é o Evangelho de... Não, vamos resumir o negócio e deixar claro, o Evangelho é Jesus no meu lugar. Eu merecia o inferno. O que Jesus fez? Morreu no meu lugar, recebeu a culpa que era minha. É Jesus no meu lugar. O Evangelho é Cristo recebendo a culpa e eu recebendo as honras diante de Deus. É eu jogando os meus pecados em Cristo e recebendo a santidade. É Cristo em meu lugar. É uma substituição total, irmãos. Isaías fala que ele estava ferido por causa das nossas transgressões. Então, essa substituição, eu lembro agora do exemplo interessante, aos professores, esse exemplo é legal. Né, certa pessoa esqueceu que tinha uma prova que valia 80% da nota, chegou lá na escola e, tinha que fazer a prova. Fez a prova, sabia nada. Aí, enquanto ele caminhava para entregar a prova, uma pessoa que estava do lado parou ele e falou assim, não, me dá sua prova. Foi lá, escreveu o nome dele, pegou a prova dele, trocaram os nomes da prova. E aí ele entregou as provas desse jeito. Aí, quando as provas foram corrigidas, ele passou, o outro reprovou. Isso é só um exemplo. Mas é isso que Jesus fez com a gente. Era para a gente ter reprovado, irmãos, mas Jesus foi lá e apagou o nome dele e colocou o nosso. Colocou o nosso nome no livro da vida. É Jesus no meu lugar. Esse é o Evangelho, irmãos. É Jesus no meu lugar. Eu tenho esperança que o Evangelho, irmãos, ele tem um poder muito grande. Poder muito grande. O próximo ponto eu quero fazer um desafio para os irmãos, mas só falar mais uma coisa. O Evangelho não é o faça. O Evangelho é o feito. Jesus já fez. O Evangelho não é assim, faça isso, faça aquilo outro. Não, não, não. O Evangelho já foi feito, Jesus já fez. O que nós fazemos agora é porque nós entendemos o Evangelho. Jesus no meu lugar, e agora eu faço. Não é faça para você ter, não, eu faço porque eu já tenho. Então, em segundo lugar, qual que é a missão do Evangelho? E qual que é a missão minha e a sua? Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, eu e você, nós somos chamados para fazer discípulos. E às vezes a gente acha assim, não, a gente vai ofertar para missões e está beleza. Ok, sim, está beleza, a gente tem que fazer isso. Não, vamos orar para a missão e está ótimo, vamos, devemos. Mas eu e você, irmãos, nós somos chamados também para fazer missão. E é missão com o nosso vizinho, missão com nossos amigos, missão com qualquer pessoa. Porque a palavra de Deus fala, olha, faça discípulo. Eu e você precisamos fazer discípulos. Não para nós, para Jesus. E ele fala assim, a palavra fala assim, vão e façam. Então, enquanto você vai fazendo discípulos. Aqui está no sentido assim, enquanto você vai vivendo a sua vida, creia no poder do Evangelho e fale desse poder que é Jesus no seu lugar, para as outras pessoas. Aquilo que você tem, aquilo que você recebeu, dê também às outras pessoas. Esse é o maior mandamento, né? A grande comissão. Nós precisamos, irmãos, eu e você, fazer discípulos. Às vezes eu sei que fica parecendo que, né, a gente está aqui na igreja, está fazendo tudo bonitinho. Tá, nós estamos. Glória a Deus por isso, mas nós precisamos fazer mais. Além da igreja. Um amigo do trabalho. Se aproxime dele. Né, um aluno recentemente matriculou na sala do adolescente. Falei, pastor, ele tem que mandar para a sala de jovens, porque já está velho. Pastor, não. Você precisa entender que é o vínculo que prende ele aqui. Então faça vínculo com seu amigo do trabalho, começa a fazer amizade.
Para quê? Faz igual o Paulo, olha, eu faço de tudo, mas desde que eu consiga pregar o evangelho, eu faço até de louco. Se aproxime, para você ter a oportunidade de falar do evangelho, de Jesus para essa pessoa. Quem sabe em algum momento você consiga compartilhar sua leitura bíblica com essa pessoa. Quem sabe essa pessoa topa vir na igreja. Quem sabe essa pessoa topa estudar com você um livro da Bíblia. Porque Jesus nos deu uma missão, irmãos, é falar desse evangelho, e ele é o poder de Deus. Isso mexeu muito comigo, porque uma vergonha. Eu me senti envergonhado com isso aqui. E eu me desafiei, e desafio você. Durante um ano, anota no seu coração, no seu caderno, onde você quiser, escolhe pelo menos uma pessoa, só uma, para você orar, para você falar, Deus, eu vou lutar durante um ano para que essa pessoa seja salva. Eu não sei se o Senhor vai salvar, mas eu vou fazer isso. Porque se cada um de nós que estamos aqui hoje falarmos assim, eu vou trabalhar com essa pessoa. Pensa, imagina, o tanto de pessoas novas que estarão salvas em Cristo se elas se converterem. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Eu acho isso muito importante. Então eu fiquei louco, confesso para vocês que eu fiquei louco. Quase mandei mensagem para o pastor João, estou pensando em fazer isso, pastor, estou pensando em fazer aquilo, não sei o que você acha e tal, mas eu não mandei. Ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que eu preciso fazer alguma coisa. Sábado nós vamos estar no culto de primícias, vai ser uma benção. Mas eu sei que eu tenho uma missão, irmãos, você tem uma missão. Esse evangelho, que é o poder de Deus, não é só para mim. Não é. Não é, irmãos. E Jesus fala, né? Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus quer te usar, irmãos. Talvez você fale assim, mas eu não dou conta, eu não sei nada da Bíblia. Eu falo uma coisa para você. Como é que funciona a dinamite lá quando você vai pescar? Eu sei que faz alguma coisa? É o evangelho. É o poder de Deus. Vai ter hora que você não vai saber mesmo, não. Vai perguntar, mas isso aqui assim, eu não sei. Se você quiser ir lá na igreja conversar com o meu pastor João, o pastor José, né, eu posso marcar, ver se eles podem conversar com vocês. Eles não gostam de conversar com o ímpio às vezes, mas a gente tenta. Fala que vocês já estão quase convertendo. Mas a gente brinca, mas entende? Você não precisa saber de tudo. Ninguém vai saber de tudo, irmãos. Com certeza, uma hora ou outra, você vai ficar sem saber da resposta. Mas fala do evangelho. As pessoas precisam saber disso. E eu falo uma coisa, não é as pessoas grandes, não é as pessoas, tipo, tal fulano é muito abençoado. Não, se você olhar o Atos dos Apóstolos, a ponta da lança de Deus para a igreja expandir foi quem? Foi os apóstolos? Não. Quando a igreja começou a ser perseguida, o povo fez o quê? Dispersou. E aí o que eles fizeram? Pregaram o evangelho. E aí começou todo mundo conhecer Cristo, se converter. Então Deus usa pessoas comuns como eu e você. Sim. Pessoas comuns, pessoa comum como eu. Como você. Pensa num amigo seu e fala assim, Deus, eu vou colocar o nome aqui, vou escrever aqui. Eu não sei se eu vou dar conta de orar um ano, mas eu quero orar pelo menos algumas vezes. Um mês, uma semana, 2 anos. Imagina o tanto que vai ser top. O dia que essa pessoa vier batizar na igreja, você vai chegar no pastor José e falar assim, pastor José, tá vendo? Orei 1 ano por essa pessoa. Aí o que você vai falar para o pastor José depois? Claro, né? Agora que você entendeu sua missão, você fala assim, pastor José, agora me ajuda em oração, que eu quero que Deus me dê mais um. Para mim poder orar, para mim poder apresentar o evangelho, falar de Jesus, para que ele seja salvo. Seria top. Eu gostaria, pastor, de falar isso. E o pior de tudo é que eu sei que a gente conhece a árvore pelos frutos, e que fruto que eu tenho dado. Às vezes eu fico olhando assim, gente, eu não fiz nada. Tantos amigos que eu conheço, às vezes eu sei, falei, mas... Irmãos, o que adianta eu falar que eu sou calvinista, se eu creio no céu, no inferno, e eu estou vendo as pessoas indo para o inferno e não estou fazendo nada? A gente precisa crer no poder desse evangelho e chegar nas pessoas e falar com coragem. Mas você é enjoado demais. Não, então tá bom, não vou conversar com você mais não. Se você quiser, você conversa comigo. A história de Estevão, irmãos, é a história mais comum, mais de um homem comum que foi usado por Deus.
Em primeiro lugar, Deus quer nos usar. Ele usou Estevão de uma maneira interessante, porque Estevão vai lá e prega o evangelho. Quem que é Estevão, gente? Não é apóstolo, não é nada. Não é diácono, não é nada. E aí alguns judeus se convertem. E aí começa aquilo tudo lá que acontece. Ele morre, né? A gente sabe que ele morre. Mas Deus começa a usar Estevão, essas pessoas que se espalharam ali. E aí a segunda convicção que a gente precisa ter, além de que Deus pode nos usar, é que o Espírito Santo está em nós. E o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos ajudar, vai nos dar força. Porque eu tenho certeza, Estevão era cheio do Espírito Santo. Um homem convertido já, o Espírito Santo já tinha sido derramado. E a terceira convicção que eu coloquei aqui é que nós precisamos ser para os outros o que Jesus foi por nós. Porque Estevão, irmãos, mesmo naquela hora de morte, que ele viu, eu vou morrer, as pessoas estão me apedrejando. O que ele faz? Fala, não, Jesus, olha, tenha misericórdia deles, eles não sabem o que eles estão fazendo. Se você pensar, quem fez a mesma coisa? Foi Cristo. Pai, tem misericórdia, eles não sabem o que fazem. É assim que nós devemos ser, irmãos. Nós temos Cristo, nós precisamos também apresentá-los. E Estevão não teve medo. E no final, no último suspiro da sua vida, pensa ali no último momento que ele conseguiu ter consciência, ele falou, eu entrego a minha vida ao Senhor. Irmãos, isso é para crente mesmo, viu? Queria ter essa coragem de Estevão, essa convicção do poder do Evangelho, independente da minha vida, eu compartilhar aquilo que eu ganhei em Cristo para as outras pessoas. E às vezes nós somos egoístas, às vezes nós queremos isso só para a gente. Somos, irmãos. Eu sou. Muito. Mas nós precisamos falar do Evangelho. E a palavra de Deus fala assim, ó, enquanto apedrejavam Estevão, e chorava, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E após falar isso, adormeceu. Esse é o exemplo do homem comum, irmãos, que deu a vida por amor a Cristo e ao Evangelho. Nós precisamos fazer a nossa missão. E por último, a esperança do Evangelho. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, que nós vamos falar do Evangelho para as pessoas, vai passar 1 ano, 2, não vai acontecer nada. Isso acontece às vezes muito com os filhos. Mas lembra de Abraão, quando Abraão recebeu a promessa? E Deus falou, olhe para as estrelas, a sua descendência vai ser como essas estrelas. E Abraão morreu sem que essa promessa fosse cumprida. Uma coisa que eu aprendo com isso é que o poder de Deus, através do Evangelho, às vezes não é no nosso tempo. Eu li recentemente a história de uns missionários, eles demoraram 3 anos só para chegar no lugar que eles queriam chegar. E aí depois de 3 anos que eles chegaram lá, eles demoraram mais 10 para que o trabalho começasse a dar frutos. Pensa se ele tivesse desistido no 7. Não tinha adiantado nada. 3 anos só para chegar, esse lugar deve ser dentro da terra, né? Porque eu não sei que lugar que é. Mas eu achei isso incrível. E há essa esperança, a gente precisa entender que essa promessa vai ser cumprida. A gente precisa crer que quem prometeu é Deus, e Ele cumpre as promessas. O que cabe a nós fazer é a nossa missão de falar do Evangelho, chegar nas pessoas, conversar. Porque se você olhar, outra pessoa que é muito interessante também é Noé. Noé ficou pregando 100 anos. E o pior de tudo, ninguém converteu. Talvez com a gente vai ser a mesma coisa. Mas Noé não pregou 5 anos e desistiu. Nem 10, nem 20. Foi 100. E outra, às vezes a gente não percebe o tempo, né, irmãos? A gente vai ali na Bíblia, lê o capítulo 6 ali, vai para o 7, acabou, né? A gente acha que o dilúvio começou a chover no outro dia. Não, foram 100 anos. 100 anos Noé sendo fiel. 100 anos Noé pregando para aquele povo e o povo não queria saber. Mas há esperança, irmãos, no Evangelho.
a esperança em Jesus Cristo, no Evangelho, no seu poder. E alguém está ligando para o pastor João? Porque às vezes você pensa assim, Fábio, mas eu já tentei tantas vezes, com tantas pessoas, eu já tentei fazer isso com a minha família, já tentei fazer isso com os meus amigos, já tentei fazer isso com tanta gente. Não perca a esperança. É o poder do Evangelho que vai fazer, não é você. Só se coloque à disposição e fala, Deus, eu sei que o Senhor usa pessoas comuns como eu, e então me chama, então me usa. Eu me coloco na brecha, eu me coloco na posição de alguém que quer ser usado pelo Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus não vai nos decepcionar. Independente se passar 100 anos, como foi com Noé. Tenho certeza que Deus não decepcionou Noé. E nem que Noé se decepcionou com Deus. Precisamos crer que é Deus que faz essa obra. E eu acho uma passagem interessante, esse Amós 5:5. Fala assim, assim diz o Senhor ao povo de Israel, não adorem nos altares de Betel, não vão aos santuários em Gilgal ou Berseba, busquem o Senhor e vivam. Bom, nós precisamos buscar o Senhor e viver. O que Deus está querendo dizer com esse texto? Esse texto eu acho engraçado, é porque, olha, não adorem nos altares de Betel. Onde é Betel? Onde Jacó teve a visão. Onde o momento onde Deus agiu com muito poder, irmãos. Aí nós temos aqui no texto, não vão para os santuários em Gilgal. Né? Gilgal é onde? É onde eles tomaram a terra prometida. Foi ali onde Deus mostrou novamente grande poder. Ou Berseba. Berseba foi onde Deus deu a promessa a Abraão. O que Deus está dizendo aqui que esse texto é, não fica olhando para o passado. Não fica olhando para os feitos que você fez ou eu fiz no passado. O que você tem que fazer? Me busca e você vai viver. Irmãos, Deus tem muita coisa para fazer agora. E Ele quer usar você, busca Ele. E você vai receber vida. As pessoas que estão em volta de você vão receber vida, porque o poder do Evangelho vai transformar. Eu tenho plena certeza disso. Eu quero ser usado por Deus para que outras pessoas também sejam um dia como eu. Uma pessoa que crê em Cristo. E que também vai pregar o Evangelho para outros. É assim que tem que ser. Há muitas ainda nações, países, povos que ainda não conhecem o Evangelho. Eu sei que isso não é para nós. São para os missionários que vão para outros países. Mas nós ainda precisamos. Tem muita gente aqui que nós precisamos falar do Evangelho, irmãos. Então, não se envergonhem do Evangelho. Ele é o poder de Deus. Amém? Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Pai, porque o seu Evangelho ele é poderoso. Tentamos, Pai, nessa noite compreender um pouco mais a sua palavra, observar, Deus, como o Senhor age, como o Senhor fez. Pai, que nós não venhamos, Pai, nos esconder. Possamos, Deus, olhar para o teu Evangelho e crer no teu poder. Jesus Cristo em nosso lugar. E que possamos, Pai, assumir compromisso, Senhor. Assumir compromisso com as vidas que estão sendo perdidas, Pai. Possamos, Deus, pelo menos uma pessoa ser colocada nas nossas orações. Possamos, Deus, nos aproximar. Quem sabe, fazer novos discípulos para Ti, para a Tua honra, para a Tua glória, para a Tua igreja. Deus, porque nós sabemos, Pai, que não adianta pegar um irmão daqui e mandar para outra igreja. Isso é só mudar o soldado de quartel. Isso não faz diferença. Nós precisamos recrutar novos soldados para essa guerra. Porque nós já sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Desperta os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai. Amém.